E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um estudo de O Livro dos Espíritos com mais uma pergunta. Vamos lá? Hoje nós vamos com a pergunta número 182 de O Livro dos Espíritos e vamos ler a pergunta e comentar com você a respeito. Estamos aqui com a pergunta número 182. Vamos aqui no site Kardecpedia. Mais fácil a gente fazer o estudo por aqui. Você vai ver aqui, ó, 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Estávamos estudando na pergunta anterior já a respeito deste assunto. É uma questão muito interessante e muito profunda, essa em que os espíritos nos informam sobre a questão do estado físico e moral dos diferentes mundos. Eu vou aqui trazer para você o que eles respondem e na medida da resposta eu vou falando a respeito. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Bom, os espíritos se reservam algumas vezes, em algumas das suas respostas, a falar sobre essa questão. Por quê? Porque essas questões, mais profundas, porque nós não teríamos a condição de compreender. Então nós vamos ver no Livro dos Espíritos muitas respostas que são um pouco evasivas, porque elas não poderiam mesmo naquela época, e algumas até nos dias de hoje, serem aprofundadas, né? Então eles podem responder de acordo com o grau de adiantamento que nós temos, mas eles não podem responder além desse grau de adiantamento, porque em vez de nos fazer compreender, a gente ficaria ainda mais perturbado com a resposta. Daí, nós entendemos que há no Espiritismo, principalmente nas informações dos Espíritos, muitas informações ainda que não foram passadas para nós e que vão ser passadas na medida do nosso adiantamento espiritual. Aqui, parte da resposta. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então, o espírito, dependendo do mundo onde ele vai entrar em um corpo material, esse corpo material poderá estar mais próximo ou menos próximo da espiritualidade. Poderá ser que, imagino eu, que em alguns lugares, alguns planetas, o espírito vai reencarnar de uma dimensão a outra, sem que nenhuma dessas dimensões estejam aqui presente, como na nossa área, na terceira dimensão, como nós falamos, porque isso estará se dando em outras áreas de sintonia, né, da vida, da espiritualidade, de tudo. Daí, alguns planetas que os espíritos afirmaram para nós, na época de Kardec, que eram habitados, hoje, principalmente Júpiter, Saturno, Marte, as naves espaciais chegaram lá, ou mandaram sondas, e ao filmarem, ao mandarem fotografias e imagens, notou-se que não há vida como a nossa naqueles mundos. Mas em O Livro dos Espíritos, eles nos informam que esses mundos são habitados por seres materiais. E aí nós vamos ver que essa questão de matéria também há uma gradação muito grande entre o que realmente para nós é matéria e o que é matéria para os espíritos. Porque se há vida nesses mundos, é da forma que eles estão falando aqui, ó, são mundos onde a matéria é menos densa, conforme aqui a resposta segue. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso
que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Então, esses mundos, eles podem ser iguais aos nossos, existentes aí em outras estrelas, né? Mas entendemos que a maioria desses mundos estão em dimensões diferentes, em sintonias diferentes que a nossa. E há mundos onde a matéria é bem menos grosseira e os seres encarnados não rastejam, como eles dizem aqui, pelo solo. Talvez eles se locomovam de uma outra forma mais rápida, né? E menos grosseiras, como eles mesmos dizem. Então, a gente começa a sair da questão da racionalidade e começa a fantasiar como é que seriam esses mundos. Daí, eles terem alertado lá atrás que não passariam muitas informações, porque se passassem muitas informações, nós ficaríamos perturbados, né? O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Tá vendo? Então eles vão ter uma outra percepção de tudo que os cercam. Vou terminar de ler aqui a resposta, um pouquinho longa, viu, gente? E aí a gente vai conversar mais sobre o assunto. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade, da fraternidade, né? Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Então, nesses mundos, não há mais a necessidade de as pessoas se armarem para se defenderem do inimigo, porque esse inimigo deixa de existir. O que há é fraternidade, amor, né? Um cortejo de espiritualidade que envolve a todos. E também a morte, quer dizer, a transformação pela morte, que nós conhecemos aqui como algo trágico, que as pessoas choram, se desesperam, também não existirá mais nesse mundo. Todos passaram por uma transformação. Eles perderam o corpo físico naturalmente. E a mediunidade, pensamos nós, e o Espiritismo nos ensina, os Espíritos nos ensinam, ela estará tão aflorada que, mesmo morrendo, as pessoas não perderam contato, né, de forma um corte tão drástico como acontece aqui no nosso planeta. Que aqui também a mediunidade faz o seu papel, né? Vamos concluir aqui, para a gente poder falar mais. A duração da vida, apanhando aqui do mouse, a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. Quer dizer, eu vou viver mais ou menos, dependendo do grau da proporção, né, de superioridade física ou moral, né, de cada mundo, né? Se o mundo é um mundo onde se habita ali seres mais evoluídos, é muito provável que a vida vai ser mais longa, né? E se for um mundo mais material, é provável que a vida seja mais curta, né? O que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. E é essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Então, gente, a gente vai aprendendo com o estudo do Espiritismo, com a resposta dos Espíritos, que nós somos seres que, a cada passo que nós damos para frente, nós vamos nos espiritualizando. E dia virá em que nós não poderemos mais reencarnar em corpos tão materiais e primitivos como o que nós estamos.
Aí nós vamos, né, poder utilizar de corpos mais diáfanos, menos materiais, em dimensões onde haja menos sofrimento, menos dor, mais proximidade com a felicidade que todos nós almejamos. Daí entender pelo Espiritismo, pelos estudos espíritas, que todas as contendas, todas as dificuldades, todo o sofrimento humano, ele vai deixar um dia de existir para cada espírito dentro da sua evolução, do seu crescimento. E também entendemos com este estudo o quanto é inútil as guerras, os ataques homicidas das pessoas umas contra as outras, os momentos de perturbação, as dificuldades. Nós poderíamos muito bem resolver todas as nossas pendências sociais, populacionais, geográficas, todas as nossas dificuldades no âmbito do progresso humano, sem a necessidade de guerras, sem nos matarmos. Não é isso? E ainda os Espíritos lembram ter falado também nessa lição que um dia nós deixaremos de nos alimentar uns dos outros. Essa é uma necessidade do nosso mundo, né? Da onça comer o coelho, por exemplo, do homem se alimentar dos animais, ainda há essa necessidade. Mas à medida que o homem for evoluindo, for melhorando, ele vai se transferir para mundos onde isso não é mais necessário. O nosso planeta continuará com esse esquema ainda, acredito. Mas nós seremos um dia transferidos, talvez, dependendo do nosso merecimento, daqui a muitos e muitos milhares de anos, para mundos onde não haverá mais a necessidade de que os seres se autodestruam, né? Se destruam para poder se nutrirem. Não é isso? Bom, eu vou terminar por aqui essa pergunta número 182 e aguardo vocês para o nosso estudo na pergunta número 183. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.